Bom dia. Hoje eu acordei relativamente cedo por livre e espontânea pressão. Deu 6 horas da manhã, eu acordei. Eu quero treinar agora de manhã. Mais tarde fazer compras com minha mãe. Tenho que fazer alguns treinos, algumas dietas. E eu quero passear com o meu cachorro. Eu não sei se eu vou agora ou se eu vou mais tarde. Se eu for agora, eu vou ter que ir sozinha. E eu tenho um pouco de receio de sair sozinha com o meu cachorro. E bora lá, porque antes de fazer isso tudo, eu ainda vou dar uma organizada aqui em casa. Bem, essa. Meu Deus, tô morta. Cheguei agora do mercado. Desde manhã que eu tô fazendo as coisas, ainda não parei. Só parei pra almoçar. Eu arrumei a casa, fui no mercado com minha mãe fazer umas compras. E depois a gente foi numa loja pra ver se tem aqueles mixes, sabe? Pra poder fazer whey. Toda vez que eu vou tomar whey, sabe? Eu vou misturar. Aí fica todo embolotado, aquelas bolinhas. Ah, eu odeio. Assim. Minha gente, eu estava aqui arrumando a casa. E aí, enquanto eu arrumo a casa, minha cabeça fica com 1 milhão de pensamentos. Enfim, eu estava ali, né, tirando as roupas da máquina. E aí eu comecei a pensar em situações que poderiam acontecer e como eu deveria evitar essas situações. Que são situações bem improváveis de acontecer, porém, na minha cabeça, eu tenho que arranjar já um meio de evitar que aconteça. E minha mente, ela sempre trabalha assim. Por exemplo, teve uma vez na faculdade de nutrição que o professor, ele não lançou uma nota minha. Isso nunca tinha acontecido comigo. Era um professor na sala que todo mundo de todas as turmas meio que tinha medo dele. Minha mente começou a criar diversas situações catastróficas que poderiam vir a acontecer. O fato é que nenhuma dessas situações catastróficas realmente aconteceriam de verdade. Porque o que eu pensei?
o professor esqueceu de lançar minha nota. Eu fiquei com medo dele brigar comigo, gritar comigo. Isso aconteceu na minha cabeça. Por causa disso, eu posterguei, adiei sempre ir atrás dessa nota. Porém, o período virou e eu todos os dias olhava no portal essa nota para ver se essa nota entrava. E não entrou. Começou outro novo período e eu fui deixando. Até que eu pensei, eu tenho que encarar isso. Porém, mesmo sabendo que eu teria que encarar, eu procurei maneiras de evitar de falar com esse professor com medo dessas coisas da minha cabeça acontecerem. O que foi que eu fiz? Em todo o curso, né, de cada área, tem um coordenador responsável. Então, nutrição tem um coordenador, enfermagem tem um coordenador, odontologia tem outro coordenador. Eu cheguei pro coordenador do curso e falei, fulano esqueceu de lançar minha nota. Por favor, vá atrás dele e resolva isso, porque eu não quero falar com ele de maneira nenhuma. A única coisa que aconteceu diante de toda a situação foi, qual é o nome da disciplina? E eu falei o nome da disciplina. Ele simplesmente foi lá, no caderno de notas que ele tinha em cima da mesa dele, olhou a nota que ele tinha me dado e lançou ela na minha frente. Ou seja, diante de todos os meus pensamentos, nada do que eu pensei, do que eu imaginei, realmente aconteceu. E aí, quando isso acontece, né, quando minha mente começa a pensar demais, a criar situações catastróficas, eu sempre me lembro de uma coisa que minha psicóloga fala. Você imaginou que tal situação aconteceria tal coisa. Mas, de fato, isso aconteceu? E, por incrível que pareça ou não, todas as situações que eu crio na minha cabeça nunca acontecem da maneira catastrófica que eu imagino. Simplesmente é um momento normal, de um dia normal, que eu simplesmente tenho que resolver coisas e não acontece nada demais do que eu imagino. E diante disso, de sempre pensar nos fatos, eu simplesmente tenho uma frase de afirmação, que é, vai dar certo. E eu não falo aqui isso no lugar de ser uma pessoa tóxica, tá? Por exemplo, eu me formei esse ano em nutrição e no ano passado eu apresentei o TCC. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Minha mãe estava viajando, eu estava sozinha, responsável por cachorro, estava estagiando, trabalhava o dia todo. Enfim, eu saía de casa às 5 horas da manhã e chegava às 10 horas da noite. E no meio disso tudo, eu ainda tinha que apresentar o TCC. O TCC nada mais é do que apenas mais uma disciplina da faculdade, mas a gente sempre coloca uma carga muito grande nessa disciplina. Eu me lembro até que eu tinha uma professora, né, Kaline, foi uma das melhores professoras do curso de nutrição que eu tive, que ela falou, Luísa, o TCC é só mais uma disciplina normal, não tem que colocar essa pressão e essa carga toda em cima de vocês por causa dessa disciplina. No meio disso tudo, eu, né, bem positiva que sou e bem ansiosa que sou, pensava que eu não ia conseguir dar conta de tudo isso, mais o TCC. E aí, por mais que eu tivesse estudado muito, por mais que eu tivesse feito o trabalho, por mais que eu tivesse ensaiado inúmeras vezes apresentações, minha gente, tinha dias que eu dormia falando minha apresentação e eu acordava falando minha apresentação. E mesmo assim, na minha cabeça, eu não seria capaz de fazer isso. Eu me lembro até que na apresentação eu acabei colocando uma referência de um artigo errado. O TCC na faculdade, na sala em dupla. Falei até pro meu amigo, a gente vai perder essa disciplina, vão zerar a nossa nota, vão reprovar a gente porque tem essa referência errada. E aí eu pensei, né, talvez eu reprove por isso. Mas no meio disso tudo, minha cabeça ficava assim, vai dar certo. Vai dar certo. Eu estudei, eu fiz, então vai dar certo, vai dar certo. E eu apresentei meu TCC. Foi uma das melhores apresentações que eu já fiz. E fechei a disciplina com a nota máxima. Nem eu acreditei, mas ao mesmo tempo que eu não acreditei, eu sempre acreditei que ia dar certo. Não pensava que ia tirar a nota máxima, mas eu pensei, vai dar certo, nem que seja para passar na rapa da rapa, que é, sei lá, a nota, se eu não me engano, eu não me lembro. A média era 6 ou era 7, alguma coisa assim. Mas no final eu passei e deu tudo certo. Mais uma vez, isso é uma prova consistente de que sempre que eu acho que vai acontecer alguma coisa muito ruim futuramente, diante de alguma situação, de alguma circunstância, o fato sempre me mostra que não é nada demais. Eu atendo como nutricionista e por mais que sejam pacientes que eu já atendo, eu fico nervosa. Mas
Quando a consulta está acontecendo, eu simplesmente percebo que a consulta está fluindo e quando acaba eu penso, velho, não aconteceu nada demais. E deu tudo certo. Então, para que eu trouxe essa história aqui? Para você que também tem ansiedade, né? Simplesmente usar dessa estratégia que minha psicóloga me ensinou de botar os pontos nos is. Então, toda vez que você imaginar que vai acontecer uma catástrofe na sua vida, você simplesmente pensar em todas as vezes que você achava que o mundo ia acabar e o mundo não acabou. E eu achei importante vir aqui compartilhar esse meu pensamento com vocês para que de alguma forma eu consiga ajudar alguém nesse mundo. Eu sempre converso comigo mesma antes de dormir e eu penso, isso daria uma boa pauta para algum vídeo que de alguma forma alguém possa se sentir assim, possa ajudar, para que as outras pessoas que acham que isso acontece com elas, na verdade não. Uma vez eu participei de não é uma palestra, meu Deus, eu esqueci o nome. Enfim, que minha psicóloga deu sobre amor próprio, autocuidado. E aí ela falava justamente sobre isso. Gente, eu me perdi. Eu acho que eu tenho um TDAH, de verdade. Porque às vezes eu tô falando aqui e tá tudo muito bem construído na minha cabeça. Do nada, me dá um apagão assim, sabe? Eu estava participando dessa não, gente, eu não me lembro como é o nome. Não é meet, não é reunião, não é nada disso. Eu entrei nessa mentoria que não é essa palavra ainda, mas eu vou usar mentoria, que a minha psicóloga deu. O engraçado é que eu penso muita coisa e eu sempre penso que eu sou assim porque só eu tenho esse pensamento, que eu sou nova demais, imatura demais. E quando eu estava nessa reunião e vi mulheres de 40, 50 anos pensando e sentindo as mesmas coisas que eu senti, meio que validou o que eu sentia, sabe? Porque até então só me sentia patética. Então, por isso que eu acho importante, por mais que seja um pensamento apenas e não a solução de alguma questão de outras pessoas, ajude elas de alguma forma por saber que elas não são as únicas que se sentem assim. Então é isso, minha gente. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma e até a próxima.